Colégio Protágoras apresenta Podcast, o seu podcast educacional. Olá, moçada! Mais uma vez estamos aqui, só que agora continuando aquele bate-papo sobre memórias póstumas de Brás Cubas no nosso podcast. Machado de Assis e essa obra é tão icônica que um programa só não cabe Machado de Assis, então nós vamos continuar. No programa anterior, nós falávamos, ali no final, sobre essas mulheres machadianas. Falamos da Virgília, citei Eugênia, né? Que era linda, porém era coxa. E aí você vê toda a maldade e ironia machadiana. Mas tem uma figura muito importante que é a Marcela. Marcela é uma cortesã de luxo, é o primeiro amor do Brás Cubas. E, a princípio, Túlio, quando o pai dele tá vendo que o filho está envolvido com essa mulher, a princípio está tudo bem. O problema é que a brincadeira fica cara também, né? As joias que ele dá para Marcela. E o pai, ele fala uma coisa interessante. Ele chega para o filho e falou assim: acabou a palhaçada. Você vai estudar e você vai virar um homem, né? Então você vai para Coimbra. Tem uma ideia que aparece mais adiante, que a vida é uma loteria. E com 2 bilhetes, as chances são maiores. Então, os 2 bilhetes para o pai do Brás é o estudo, a formação e um bom casamento. Mas, anteriormente, nesse envolvimento com a Marcela, ele chega a combinar para eles fugirem para Portugal, para ali junto, e ela não vai. Então, ele vai embora arrasado, falando a famosa frase: Marcela amou-me durante 15 meses e 11 contos de réis. Ponto. Nada menos. Porque ela é tão profissional que se ela errar vai ser para menos, vai ser para mais, não é? Com base nessa grande frase, dá para a gente também perceber essa desilusão, até nesse amor comprado, pago, né? O que você acha? A gente pode pensar que nesse caso aí, né, a frase do Nelson Rodrigues de que o dinheiro compra até amor verdadeiro, ela não se aplica nesse caso, né? Então a gente vê aí o primeiro grande desencontro, né, dessa vida amorosa, onde o Brás Cubas ele está tentando sempre ali levar adiante aquilo que ele deseja, aquilo que ele tem vontade. Só que mais uma vez a gente vê essa desilusão, né, essa decepção. E mais uma vez, né, talvez aí eu possa estar enganado, Mirelle, mas ela é uma das grandes personagens que ele de fato sentiu um interesse ali pela própria pessoa, né? Enquanto o pai já estava vendo, como a gente tinha dito no outro encontro, a ideia do casamento como um degrau, né? Um degrau. Uma forma de ascender à vida. E eu sou tão pé atrás com o Brás, porque eu acho que o encantamento dele com a Marcela, perdão, é aquele encantamento da adolescência, né? Eu até desconfio, porque quando ele fala assim que ele está visitando a Santa Casa, ele reencontra ela depois doente, com varíola. E ele vai falar que no fundo ele se sentiu feliz de vê-la doente, feia. Por quê? Porque aquilo é um conforto para ele, é a vingança. Né? Gostei dessa mulher. Me dei bem, né? De criar esse problema para mim. E aí, olha só. Então, a vida foi cruel com ela, parabéns, né? Então, ele tem essa maldade no discurso, né? Que eu acho que tem a ver com o que a gente tinha falado da completa falta dele de preocupação com questões sociais, né? Como o narrador da história ele já está aí morto, ele escancara todos os sentimentos que nós, num segredo social, velamos, né? Velamos, não Então, conta. a gente não pode escancarar, né? As aparências têm que ser mantidas. O Machado de Assis, ele tem muitos traços da literatura russa também, né? Sim, ele leu muito. Me lembra muito dois aqui, que é Crime e Castigo, do Dostoiévski, que a gente vê o personagem principal, me falhou o nome aqui agora, mas que ele está também tentando se tornar um grande homem na história, né? E outro é o Tolstói, na Morte do Ivan Ilitch, que mostra muito essa visão do, né, quando ele tá narrando ali a morte do Ivan, doente, né, os amigos ao redor do caixão, e fala, nossa, a alegria de quem tá olhando pro caixão é essa satisfação de saber que não sou eu que tô ali, né? E ele sente essa alegria
quando morre o Lobo Neves. Que ele vai até o velório do Lobo Neves, ele fala que ele não pode esconder que ele também teve essa É o satisfação. cosmos vingando, Vingando, né? ele se sente vingado, né, pelo cosmos. Agora, tem uma coisa que não dá para passar sem, que é o personagem Quincas Borba, que é o personagem que aparece a primeira vez em Brás Cubas, e anos depois o Machado de Assis escreve o livro Quincas Borba. O Quincas, ele era amigo do Brás. O Quincas, a família dele perde tudo, ele vai mendigar, e aí adultos eles se reencontram. E o Quincas reaparece depois de mendigo, porque ganhou uma herança, ficou muito rico. Aí ele passa a frequentar a casa do Brás. Ele é o meu mais novo velho amigo, né? E agora que ele tem condições, porque a amizade também está subordinada ao interesse social, frequenta a minha casa, o Quincas se dedica à filosofia e enlouquece, Túlio. Olha só, e ele enlouquece. Entendo. E aí ele está almoçando com o Brás e ele vai explicar a sua teoria do humanitismo. Então eles estão comendo frango assado com batatas. E aí ele vai dizer, olha, imagina só, duas tribos e tem um vale lá, uma plantação de batatas, não dá para todo mundo. A tribo A luta com a B, a A vence. Aí vem a grande frase do humanitismo, ao vencedor as batatas. O que é essa teoria do humanitismo, Túlio? Explica para os meninos. Essa teoria, ela se assemelha muito a um ponto de vista que é colocado também por um filósofo positivista, que é o Spencer, Herbert Spencer, do darwinismo social, né? É o darwinismo social, Que o mais forte. os que melhores, sobressai. os mais aptos Isso. se colocarão acima dos demais. Então, quando a gente vê essa discussão toda, né, até do Brás Cubas colocando esse desejo pela grandeza, né, que o Quincas Borba também acaba apresentando na sua teoria humanitista, Sim. a gente vê esse desejo, né, de se colocar, que também está aí por trás uma crítica do Machado a essa burguesia, né, carioca do seu Sim. tempo ali, que se coloca acima dos demais como os responsáveis pelo progresso, né? Por que não colocar também a visão, talvez aí do fardo do homem branco, né? Essa Sim. ideia civilizacional que os melhores levarão esse progresso, essa liberdade, essa discussão de melhoria da própria raça humana, Sim, né? sim. Então, as batatas seriam os louros, né? Os louros, aquilo que colhe, né? Isso, aquilo que tá coroando os melhores, né? Sim. E essa questão do darwinismo social, ela é tão interessante, porque ela vai reverberar em outros textos, né? Quando você pega um contemporâneo do Machado, que é o Aloysio de Azevedo, no seu Cortiço, nós temos um personagem do Cortiço que é o João Romão, que é o dono do Cortiço. Do início ao fim, ele só vai num crescente. No início do livro, ele sonha em ser rico. No capítulo 10, ele está podre de rico. Aí ele sonha com prestígio social. A última cena do Cortiço, ele recebendo prestígio social. Eu falo muito em sala para os alunos que o Machado de Assis é aquele cara nem do 8 nem do 80. Então, ele não é o misticismo exacerbado, ele critica no conto A Cartomante, fica evidente esse misticismo exacerbado, mas eu tenho, através do Quincas, uma crítica a esse cientificismo exacerbado também. Esse discurso da época, né? Que acaba criando uma religião Que acaba da criando ciência, né? Porque ao mesmo tempo que ele discute de maneira séria essa ideia do darwinismo social, a forma como é colocada, vem a ideia do patético também, né? Que sempre está junto. Então, ele fala de maneira séria, mas ele não perde a ironia. Eu falo que narrador machadiano nunca é isento, nunca é neutro. Até quando é uma obra narrada em terceira pessoa, esse narrador sempre tem uma posição. Então, eu acredito muito nesse nem 8 nem 80. Muito presente na obra Muito. dele. Uma outra referência que a gente pode usar, mais uma vez voltando aos alemães ali, é algo que a Alemanha, quando ela passa ali pela criação ali do segundo Reich, né, a reunificação, e ela explode na Revolução Industrial Alemã, o próprio Nietzsche fala, né, o ser humano matou Deus, mas colocou a ciência no trono. Colocou a ciência. Então, é exatamente esse 880, né? Ou até no primeiro livro que o Nietzsche escreveu, que é O Nascimento da Tragédia, ele faz essa comparação que os gregos sabiam equilibrar
entre o apolíneo e o dionisíaco, trazendo esse meio termo entre essa razão, esse pensamento lógico e o sentimento, esse transe, né? E ele fala que esse mundo moderno, né, contemporâneo, ele foi incapaz de fazer esse equilíbrio, esse meio termo. Então a gente sempre vai como se estivesse num barco chacoalhando de um lado para o outro, nunca equilibrado, mas sempre de um extremo ao outro, entre essa religião avassaladora, né, totalmente radical, no fim das contas, para uma ciência radical, onde anula qualquer outra possibilidade que não seja uma certificação científica, né, como validade. Como validade. Nessa nossa leitura de Brás Cubas, para amarrar o nosso assunto, é muito importante falarmos do capítulo das negativas, que é aquele final do Brás Cubas. A Pro separou até um trecho para vocês, quando ele diz assim: neste último capítulo é todo de negativas. Não alcancei a celebridade do emplasto, não fui ministro, não fui califa, não conheci o casamento. Verdade é que ao lado dessas faltas coube-me a boa fortuna de nunca comprar o pão com o suor do meu trabalho. Olha o cínico mais uma vez aqui, ó. Mas não padeci, aí ele cita a morte dos personagens, Dona Plácida, Quincas Borbas, somadas uma coisa e outra, qualquer pessoa imaginará que não houve mínguo e nem sobra. Então o leitor vai pensar, gente, que ele saiu quites com a vida. E ele vai afirmar que não. Ele não saiu quites, porque Deus é que está devendo ele. Geralmente a pessoa, quando está no leite morte, ela sempre acha que está devendo a Deus. O Brás não. Ele fala: leitor, se você pensa que eu saí quites, pensou errado. Deus é que me deve. E por que Deus deve, Pro? Porque ele vai dizer a famosa frase: não tive filhos. Não transmiti a nenhuma criatura o legado da nossa miséria. Não teve a perpetuação, a continuidade, né, do Brás. E aí? A gente pode pensar isso a partir dos gregos, que os filhos, eles representam, né, a vida eterna. No caso, a nossa memória, quem nós somos, é perpetuada pelos nossos. E no caso do Brás Cubas, acaba ali. Acaba ali. Então, não tem continuidade. Ele está falando para Deus: olha, eu estou corrigindo um erro seu. Isso, olha o tanto que ele é especial. Eu estou corrigindo um erro seu. Então, assim, eu estou saindo com um saldo positivo, né? A gente não está indo do 0 a 0 aqui. Não está, não. Então, eu ajudei a humanidade a não perpetuar essa miséria. Isso. E isso talvez é colocado como, sei lá, talvez a única virtude que ele apresenta no fim das contas, né? A minha virtude foi ter colocado um ponto final aqui. Não ter dado continuidade a esse erro, né? A essa miséria. E é um capítulo todo formado de negativas. Esse não, 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 não. Mas esse não, eu acho que também é um não para a vida dele, né? São todas as frustrações, né? É a ideia do niilismo, né? Do niilismo. Quando a gente pensa no niilismo, que é essa filosofia do nada, do nihil, do nada, é bem isso, né? Ele está chegando no fim das contas: olha, não tive nada de filhos, não trabalho, não tive que trabalhar para comer, não tive que trabalhar, não me tornei ministro, não alcancei, assim. Então, no fim das contas, e ele está tentando ali, a gente percebe, né, nesse olhar que você falou, Mirella, que a gente tem que olhar com certa desconfiança, porque é ele falando sobre a própria vida, né? A própria vida. É totalmente arbitrário. Então a gente imagina que, ao perceber, fazer um balanço ali, ele fala: caramba, mas eu tive, assim, sonhos tão grandes. E terminou aqui. E tô aqui. E terminou aqui, né? desse E jeito. tô aqui. Eu desejei tanto. Desejei tanto, né? Então, mas a ideia ali é que ele ainda conseguiu fazer uma manobra para poder mostrar: olha, que uma coisa deu certo. Uma virtude aqui, uma excelência, eu tenho certeza que foi não ter tido filhos. Eu acredito que a ideia do desejo, que passou pela obra inteira, né? O que ele desejava ser, o que ele desejava possuir, no final esses desejos não foram concretizados. Mas o desejo sempre volta, o Freud vai dizer isso. Desejo sempre volta.
recalque e volta, recalque e volta. E queira ou não queira, quando ele tem essa fala, né, que é o que deu certo, eu quero que você pense na construção da obra. Se o desejo é algo que sempre volta, fiquei pensando sobre isso. Ele quer se eternizar no tempo. Por isso que ele vai falar, eu não tinha muita coisa que fazer do lado de cá. Ele fala isso para o leitor. Leitor, eu resolvi escrever um livro, eu não tinha muita coisa que fazer daqui. E aí ele é tão irônico que ele fala assim, esse livro é lento, ele fala. Eu caminho como os bêbados, eu marco para cá e vou para lá. Mas o pior defeito desse livro és tu, leitor. Porque você tem pressa e eu não, meu ritmo é outro. Mas a minha ideia é fechar com essa linha de raciocínio. Ele desejou tanto. Termino com um livro com um capítulo das negativas. Mas o desejo ainda continua. O desejo sempre volta. Ele acaba se eternizando, mesmo do outro lado, através da obra dele. Foi uma forma de perpetuar. No fim das contas, a gente percebe que, diferente do que a gente vê em outras obras, né, a gente pode citar aqui a Odisseia, né? Quando Homero está narrando Odisseu no Hades, encontrando Aquiles, e Aquiles, a sombra de Aquiles, né? Entristecida. Nossa, morri na guerra, ganhei a glória, me tornei importante. Tô aqui morto. Mas agora tô aqui, governando, liderando o exército de sombras. De sombras. Né? Então era melhor ter vivido como um trabalhador do campo do que ter morrido como um herói. Mas, no fim das contas, ali, mesmo a gente percebendo um autor que vai vir depois do Machado, que é o Sartre, a gente vê que, no fim das contas, da visão do Brás Cubas, o inferno são os outros. Né? O inferno são os outros. Brás Cubas é um homem, né, à frente do seu tempo, né? Machado. O inferno são os outros. Assim, ele é perfeito. O meu remédio não deu certo porque a humanidade não estava culpa dos preparada. Outros. O meu livro é chato, é lento, porque você não está conseguindo ali acompanhar a discussão. Os meus amores não deram certo. Não deram certo. Culpa delas? Culpa delas. Isso. E o universo me mostrou que é culpa delas. Porque o universo castigou essas mulheres, não é? Então, assim, de alguma forma ele tenta justificar que em morte ele alcança a sua glória, né? E eu acho que isso é tão do ser humano, né? Terceirização da culpa, né? Demais. Eu acho que isso é muito do ser humano. Eu brinco com os alunos que na Idade Média o inferno estava lotado. O inferno de Dante é lotado, o inferno do Gil Vicente é lotado. Mas o inferno contemporâneo, ele tá vazio. Tá. Quem vai pro inferno? A culpa é sempre do outro. Aprendemos a terceirizar a culpa, né? Demais, demais. Valeu a pena nosso encontro? Demais, Mirella. Valeu, nossa, aprendi bom. demais. Eu que aprendi. Gente, eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima com mais um podcast. Até mais. Podcast, o seu podcast educacional.